Olá pessoal, bem-vindo aos canais de comunicação do Embrio. Meu nome é Marcelo Sequinel, eu sou um dos médicos aqui do Embrio. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a análise genética dos embriões, né? Então, muitos casais têm curiosidade em saber como funciona isso. Então, algumas pacientes que recorrem à fertilização in vitro, que têm indicação da fertilização in vitro, optam por fazer análise genética dos seus embriões. Então, a análise genética é um procedimento que é realizado nos embriões em uma fase chamada blastocisto, é o melhor momento para se fazer essa análise. A paciente passa por uma fertilização in vitro, né, onde os ovos são colhidos, os ovos são inseminados, os embriões são produzidos em laboratório e quando eles chegam no 5º dia de evolução, numa fase chamada blastocisto, é removido algumas poucas células do embrião, de uma parte do embrião que formaria a placenta sacrogestacional, né, algumas poucas células que não têm potencial tão importante para o embrião assim, e essas células são removidas, o embrião nesse caso é congelado, e essas células, né, vão para análise genética. Então, os laboratórios de genética hoje conseguem mapear essas células dos embriões que ficam congelados aqui na clínica para a gente saber se esses embriões que ficaram aqui são geneticamente normais ou não. É possível analisar os 23 pares do cromossomo, então as síndromes clássicas como a síndrome de Down, Klinefelter, Patau, Edward, Turner, qualquer excesso ou perda de material genético em alguma das posições é passível de ser identificado nesse tipo de exame, possibilitando ao casal otimizar eventualmente a sua tentativa transferindo o embrião geneticamente normal. Outras indicações são doenças monogênicas, às vezes tem famílias que têm uma doença genética e quer evitar de passar para a sua prole, como fibrose cística, talassemia e outras síndromes que são raras, mas que incidem frequentemente naquela família. Então, nesse caso, essas pacientes podem buscar a análise genética para eliminar, né, a possibilidade de transferir no embrião que possa carregar essa doença genética que pode, inclusive, levar à morte em muitos casos. Então, é uma das alternativas. Outra alternativa com relação à questão genética são a tentativa da busca de compatibilidade entre irmãos. Então, tem casos emblemáticos onde, às vezes, o casal só tem um filho, esse filho se depara com uma leucemia e precisa fazer um transplante de medula, e não tem ninguém na família que seja compatível àquela criança. Então você consegue eventualmente produzir esses embriões e identificar entre os embriões qual seria o mais compatível com o irmão para que após o nascimento possa doar eventualmente medula ou células-tronco, eventualmente para poder ajudar, né, o irmãozinho que está doente. Então são alternativas hoje que a medicina reprodutiva oferece. Não é alternativa para todos os pacientes que fazem fertilização in vitro, né? Não é uma indicação. Né? As indicações para FIV são pacientes acima de 40 anos, com abortamento de repetição ou essas que eu acabei de falar. Mas hoje em dia é uma situação que tem beneficiado muitos casais. Tá? Um abraço para vocês, fico à disposição para algumas dúvidas que possam aparecer.